Olá, boa noite, seja bem-vindo ao culto no Galeão. Esse é um culto que acontece na capela do Aeroporto Galeão, aqui no Rio de Janeiro, toda terça-feira, no horário de 22h30 a 23h30, lá no Aeroporto do Galeão. Porém, em tempos de pandemia, nós estamos fazendo aqui, online. Você é bem-vindo, que você tenha agora um momento de reflexão, um momento de adoração a Deus e também um momento de abrir o seu coração para colocar diante de Deus as suas necessidades. Que você se abra para escutar o novo de Deus na sua vida. Vamos orar? Deus, nós te entregamos esse momento, nós te somos gratos por estarmos reunidos, Senhor, aqui, online, remotamente, e sabemos que o seu coração está ligado ao nosso. O Senhor é o Deus que tudo sabe, que tudo vê. Que nessa noite o Senhor receba o melhor de nós. Por isso, ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos à tua palavra, a estarmos, Senhor, abertos à tua operação nesse dia. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor e vai despertando e convidando aqueles que precisam estar e ouvir essa palavra nessa noite. É assim que nós oramos, gratos pelo amor de Jesus Cristo na nossa vida, pelo sacrifício dele por nós, pelo perdão que ele nos deu através da morte e da ressurreição. É assim que nós queremos te exaltar e glorificar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do momento em que você está assistindo a esse vídeo, participando conosco. Para os presentes aqui, boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos, neste momento, exaltar o nosso Deus, né? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmos 66, versículo 16 ao 20. E o texto diz assim: Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. O nosso Deus, Ele se preocupa e Ele está atento a nós. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos dar atenção ao pecado, aquele pecado que quer se entranhar em nossos corações. Nós não podemos, nós temos que manter o nosso coração, sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos limpos, porque quando fazemos isso, confessando os nossos pecados diante do Senhor, Ele ouve a nossa oração. E como é bom quando o Senhor nos ouve, porque Ele não só ouve, Ele ouve e responde, então Ele nos atende. Bendito é o nosso Deus, que não nos rejeita, porque Ele nos ama, Ele é amor. Vamos exaltar ao nosso Deus, vamos louvar a esse Deus maravilhoso, que é misericordioso e tem misericórdia de nós. Amém? Vamos louvar? Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria
entusiasmam fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cantarei todos. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Aleluia! Nosso Deus é grande, Ele é maravilhoso. Seja louvado e exaltado, Senhor. Damos a Ti nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Senhor, fique à vontade entre nós, Pai. Toma todos esses momentos que dedicamos a Ti em Tuas mãos, Senhor. Conduz o Senhor como desejar. Em nome de Jesus, Pai, é que nós lhe pedimos. Se você tem um motivo de gratidão ao Senhor, pode falar, estaremos orando e agradecendo a Deus pelo seu motivo e pelos nossos motivos, ok? Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu nome pela tua fidelidade, Pai. Porque de uma maneira poderosa tu tens nos sustentado, Pai. Tu tens, Senhor, nos feito levantar
cada manhã que se apresenta diante de nós, nós temos ficado de pé porque a tua misericórdia tem nos sustentado, porque a tua misericórdia dura para sempre. E é ela a causa de nós não sermos consumidos. Eu entrego diante de ti o pedido de Janete, pelo prazer, Senhor, o agradecimento da tua serva, o prazer de ouvir a tua palavra, o prazer, Senhor, de receber da fonte, da água da vida, que é a tua palavra. Senhor, continua a cada dia, Senhor, a derramar desse prazer no coraçãozinho da tua filha, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós somos gratos pelo privilégio de recebermos a tua palavra, de ouvirmos a tua voz. Muito obrigada, Jesus. Eu entrego diante de ti, Senhor, te agradeço pela saúde mental que tu tem nos dado, ainda em dias difíceis, estressantes, atribulados, atarefados, mas eu te louvo porque tu não tem nos permitido pirar. Tu não tem nos permitido sairmos, Senhor, de nós mesmos. Senhor, tu não tem nos permitido, Senhor, perder o leme. Então, eu quero te agradecer por isso. Eu louvo o teu nome por isso, meu Pai. Porque as circunstâncias, elas nos estrangulam, tentam nos estrangular. Mas o Senhor, nosso Deus, tem nos mantido, Pai, com uma mente sóbria nesses dias. Obrigada, Jesus. Eu oro a ti, Senhor, também em agradecimento pela cura do João Vitor, filho da Jaciara. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse grande livramento que o teu filhinho teve novamente dessa doença terrível. Nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, pela vida de João Vitor, pelo livramento que tu deste. Nós te agradecemos também pela conclusão do curso da pós-graduação de Rosane, porque tu tem cuidado de cada situação, de cada necessidade, Senhor, de cada direcionamento dentro dessa pós-graduação. Obrigada, Senhor, porque tu tem dado a ela, Senhor, alicerce, direção, sustento, Pai, no meio desse desafio, porque é um grande desafio. E nós te agradecemos pela pós-graduação da tua filha. Eu coloco diante de ti o pedido de Ivani, de gratidão, pelas mudanças de situações, como disse ela, inicialmente inesperadas, talvez inconclusivas aos seus olhos, mas o Senhor é o Deus que conclui, que faz do teu jeito, que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E eu creio, Senhor, que a tua filha está agradecendo por causa desse teu cuidado com ela. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos gratos a ti. Nós sabemos que, como diz o salmista, nada é para te ajudar, nem o de muita força, nem o de pequena força. E nós te louvamos por isso, porque tu tem nos ajudado, sendo nós com pequena ou com muita força. Pai, tu tem nos ajudado. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor. Muito obrigada mais uma vez. Vocês já perceberam certamente vocês já perceberam, talvez até já tenham usado um veículo, uma embarcação para chegar de um lugar a outro? Aqui no nosso estado existem dois lugares em particular que se precisa de uma embarcação para chegar até lá, para atravessar. Eu creio que em algum momento de nossas vidas nós já viajamos em barcas, ou em navio, quem sabe um cruzeiro, né? Acontece em alguns momentos nas viagens marítimas em que o mar ele pode ficar agitado, principalmente se acontece um momento de tempestade. E a embarcação começa a ir de um lado para o outro, e isso gera um pouco de ansiedade nos passageiros que estão a bordo. E exatamente isso é que trata o texto que nós vamos ler agora. Evangelho de Mateus, capítulo 14, no versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado,
enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, este é o Filho de Deus." Situação interessante. Primeiro, Jesus dá uma ordem aos discípulos: peguem o barco e passem para o outro lado. E eles obedeceram, eles fizeram o que Jesus falou. Eles não imaginavam que fossem encontrar uma tempestade no meio do caminho. E ela veio. E eles se desesperaram. Nós podemos imaginar a cena, né? O que é natural. E eles tiveram medo. Mas nesse momento de tempestade, que eles já estavam vendo o barco ser açoitado, o que acontece? Eles veem alguém andando por cima das águas, aí o medo é maior ainda, eles acham que é um fantasma. Então, a situação de medo que eles estavam. Curioso, eles estavam obedecendo ao Senhor e, de repente, forma-se uma situação em que eles estavam com muito medo. E no meio desse medo todo, quando Jesus está se aproximando, ele fala: "Sou eu." Pedro toma a frente e ele fala com aquele que ele ainda não tinha certeza se era Jesus, porque ele falou assim: "Se." Ele usou exatamente essa expressão. "Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá." Jesus começou dando uma ordem a eles: peguem o barco e passem para o outro lado. Jesus mandou. E eles fizeram. Então Pedro queria: então manda que eu vá até o Senhor. Pedro foi corajoso, porque ele falava com alguém que ele não tinha certeza que era Jesus. E depois ele pede: é o Senhor mesmo? Então manda eu ir até aí, porque se Jesus mandar, ele garante. Então Jesus falou: venha. E ele foi. Naquele momento de tempestade, do barco sendo açoitado, naquela confusão que eles estavam, eles permaneceram no barco, porque Jesus não mandou que eles descessem do barco em hipótese alguma. A ordem que ele deu: peguem o barco e passem para o outro lado. Pedro saiu do barco porque Jesus falou: venha. Os outros não saíram do barco, continuaram lá, porque eles não receberam a ordem para sair do barco. É interessante que nós precisamos ter a atenção do que o Senhor Jesus está falando conosco. Ele está nos dando uma ordem para fazer alguma coisa? Então nós vamos fazer. Quando ele dá a ordem, não quer dizer que no meio do caminho não vai ter intempéries. Pode ter e certamente terá, porque o objetivo é que as ordens do Senhor não sejam cumpridas por nós que somos obedientes a Ele. Mas nós precisamos permanecer firmes. Então, observemos isso nesse texto. Jesus dá as ordens.
Mas quando as ordens estão sendo cumpridas, quando a vontade dele está sendo cumprida, aparecem situações que nos causam medo, que nos causam pânico. E nós precisamos olhar para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele executava direitinho o que Jesus queria que ele fizesse, que era ir até ele. Mas quando as tribulações chegaram, a tempestade, Pedro caiu na real e falou: eu estou no meio de uma tempestade. O vento está passando aqui quase me derrubando. Neste momento, Pedro tirou os olhos do Senhor e ele quase afundou. Mas o nosso Senhor, ele é tão misericordioso que ao menor sinal que nós damos de pedido de socorro, ele imediatamente está pronto para nos socorrer. Basta que tenhamos fé. Para que nós hoje possamos refletir nesse texto, podemos pensar assim: o que hoje está atribulando, está agitando, está perturbando a nossa vida? Certamente, muitas coisas podem estar acontecendo. Talvez coisas que nós não tenhamos repartido com ninguém, mas elas estão presentes, porque estamos no mundo, estamos sujeitos a tribulações. Mas uma coisa é certa: mantenhamos nosso foco em Jesus, porque Ele vai nos ajudar a passar, porque Ele cuida de nós, Ele é amor. Mas você que está assistindo esse vídeo pode pensar assim: mas eu não conheço esse Jesus. Como é que eu vou saber quando ele está falando comigo? Se você, por alguma razão, ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, busque a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor diz que se nós o buscarmos, ele se deixa achar. E quando ele se deixa achar, nós começamos a nos chegar a ele. E começamos a ouvir e compreender o que ele deseja, as ordens que ele está nos dando. São ordens, são conselhos, são orientações para a nossa vida aqui e na eternidade. E isso nós encontramos na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, queridos e queridas, estamos passando por momentos de tempestade, vamos ficar olhando para aquele que é rei e que reina sobre a tempestade e sobre qualquer outra situação, porque ele é conosco. Ele tem interesse em cuidar de nós. É uma breve mensagem, mas para que nós possamos ter força para continuar caminhando com aquele que cuida de nós em todo o tempo. Não desanimemos, continuemos olhando e mantendo nossas mentes em Cristo. Amém? Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor se importa conosco. O Senhor nos dá a direção. Muitas vezes nós podemos nos perder no caminho, mas o Senhor nos conduz, o Senhor nos resgata, o Senhor estende sua mão e nos tira da água se estivermos nos afogando, como de qualquer outra situação. Só o Senhor pode fazer isso. Que possamos estar certos de quem é o Senhor e de quem fala conosco. Que não haja fantasmas falando em nossas mentes, porque só o Senhor pode e cuida e toma as nossas mentes em tuas mãos. Muito obrigada, Senhor. Nos agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar para os nossos pedidos de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui reunidas, Senhor, crendo no poder da oração, crendo que o Senhor é poderoso, Senhor, para realizar milagres, Senhor, e muitos milagres, Senhor, pois nós só temos a Ti. E eu quero colocar a Janete, essa sua necessidade, Senhor, essa facilidade que ela precisa da aglutinação, e ela precisa desse aparelho. Eu creio no teu poder, Deus, para ajudá-la, a esse dentista ou esse médico, Senhor, com esse aparelho, a restaurar. Senhor, cuida da tua filha, porque o Senhor cuida dos detalhes da nossa vida.
Senhor, eu coloco essa dificuldade da Janete nas tuas mãos e te peço essa bênção para a tua filha. Também coloco essa criança, o Heitor, Senhor, nas tuas mãos, toda essa desconfiança de Thaís, e te peço e clamamos por essa criança, Senhor, que o Senhor dê paz, que o Senhor tome nas tuas mãos, Senhor, se há alguma maldade com essa criança, que o Senhor aguarde e a livre, porque só o Senhor para livrá-la. Eu te peço e coloco ela nas tuas mãos, Senhor, te pedindo um socorro bem presente para essa criança, no nome de Jesus. Também, Senhor, eu quero colocar Clara e toda a sua família nas tuas mãos. Toma essa criança, Senhor, em nome de Jesus, que os médicos possam, Senhor, chegar a uma conclusão, Senhor, para todos esses acontecimentos na vida de Clara. Senhor, ela ainda é um bebê. E eu te peço, Senhor, que talvez através da vida da Clara, essa família toda possa vir para ti. Que haja uma conversão genuína, Senhor, nessa família. E se o Senhor quiser, o Senhor pode curar Clara para a glória do teu nome. Da mesma forma, Senhor, eu te peço pela vida da Rosângela, essa moça especial que está com Covid. Te peço, Senhor, que a tua boa mão esteja estendida ali, Senhor, sobre ela, e o Senhor também pode livrá-la, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa aqueles médicos, Senhor, para a glória do teu nome. Eu também te peço pela cirurgia de Rose, Senhor, eu sei que já está tudo sendo preparado pelo Senhor. Deus, que o milagre, Senhor, aconteça na vida da Rose, porque eu creio, Senhor, na tua graça maravilhosa na vida de Rose. Senhor, no nome de Jesus, toma ela nas tuas mãos, eu te peço calma e tranquilidade, Senhor, naquele coração. Traz segurança, Senhor, para ela, no nome do Senhor Jesus, porque é o Senhor que dá vigor e força, Senhor, nas nossas vidas. Eu também peço pelo irmão da Jace, Senhor, aquele efizema que aquele rapaz tem. Senhor, eu creio na cura, mas mais do que isso, eu quero a cura dele espiritual, que ele seja alcançado e transformado pelo teu poder. Senhor, toma ele nas tuas mãos. E eu oro, Senhor, agradecida a ti, Senhor, por todos esses pedidos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais este momento. Vamos ouvir agora uma canção e em seguida vamos à segunda meditação. Vamos ouvir? Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só,
eu não estou só, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Pois tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. É a nossa certeza. Às vezes o furacão vem, ele alcança a gente, dificuldade, a gente nem imaginava. E é assim mesmo, é surpreendente. Às vezes o mal chega para nós, mas a gente pode confiar no nosso Deus. A gente pode confiar nele. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. É a certeza que temos. Não estamos sós. Amém. 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 E assim Amém. como disse a letra dessa música, também acontece na nossa vida, né? Há dias difíceis. E Neemias é um personagem bíblico, ou seja, na história do povo de Israel, um homem que estava no cativeiro, no segundo cativeiro que Israel sofreu, ali perto do ano 465 até 424 a.C. E ele, fora de sua terra, lá na cidade de Suzã, ele procurou notícias das pessoas que vinham de lá. E quando ele buscou as notícias, ele ficou sem chão. Ele recebeu as piores notícias. Então, se já havia uma perda para ele, que era estar fora da cidade, sendo escravo em outra terra, ali servindo ao rei, mas
sem liberdade para isso, agora ele recebe a notícia de que a cidade de onde ele veio, aquela cidade instituída por Deus, preservada, que guardava a identidade de povo de Deus, povo de Israel, essa cidade estava agora destroçada, estava sem muros, estava com as portas queimadas, ou seja, a chance de retornar à vida normal era cada vez mais distante. E Neemias entra numa tristeza. E filho de Deus é assim, quando se entristece com Deus, se alegra com Deus. E nessa tristeza ele abriu o seu coração e diz o livro de Neemias que ele fez uma oração. E assim, fazendo essa oração, ele colocou diante de Deus todo o seu lamento. E Deus é o Deus que nos socorre, que nos escuta, que nos ouve, que tem resposta e tem propósito por todas as coisas mais que acontecem na nossa vida. Em todas as coisas mais ou boas na nossa vida, Deus tem propósito. Apesar de parecer perda sobre perda, Neemias estava vivendo o propósito divino. Difícil de acreditar, mas era verdade, porque o nosso Deus diz a palavra dele que é ele quem tem os bons pensamentos sobre nós. Ele que sabe os propósitos, ele que sabe o caminho, a vereda por onde devemos andar. A palavra de Deus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele tem essa direção. E assim Neemias fez. Neemias estava numa situação que ele precisava confiar naquela oração. Mas a tristeza invadiu o coração dele. Isso foi cerca de dezembro, novembro. E quando chegou meses após, perto de março e abril, quando ele estava servindo o rei, e havia muitas exigências para se servir ao rei, era preciso estar bem disposto, limpo, pronto. A tristeza no semblante de Neemias ficou visível. E o rei Artaxerxes pergunta a Neemias o que está acontecendo. Ele, então, revela, diz que ele está entristecido pelo que está acontecendo na sua cidade. E ali naquela conversa ele recebe liberação para ir até a sua cidade e ajudar na reconstrução. Isso já é um fato inusitado. Neemias, então, recebe autorização do rei para ir em poucos dias ajudar na reconstrução. Por que isso é importante? Porque isso é preservar a cidade de outras invasões. Interessava ao rei também que aquela cidade conquistada não fosse tomada por outros. E o rei acha importante que ele vá. E ele aproveita a oportunidade. Como é importante quando a gente se coloca diante de Deus e prepara o nosso coração. Ele, então, vê a oportunidade e está pronto na oportunidade. Vai pedir ao rei cartas de apresentação para que ele tenha livre passagem, mas também para que ele leve material para que isso aconteça, porque se as portas estão queimadas, onde tem material para se fazer novas portas? Vai demorar mais. Então, já que ele precisa ir com um prazo até a cidade retornar, ele precisa levar as coisas prontas. Veja que a mente de Neemias está pronta, ela é estratégica e ela consegue rapidamente, dentro da oportunidade, se articular. Mas nem todo mundo é assim, né? Às vezes a gente perde a noção de onde nós estamos e como vamos sair da situação. Mas eu quero lembrar que quando nós oramos a Deus, o próprio Deus interage conosco nesse período, não é apenas uma sessão de desabafo, como numa conversa em que apenas Deus escuta e não se manifesta. O próprio Deus, sobrenaturalmente, ele nos conduz nas nossas próprias palavras, trata do nosso coração, prepara a nossa disposição, ainda que nós não percebamos. Então, a melhor coisa que Neemias faz, porque ele era sintonizado com Deus, no seu serviço, no seu dia a dia. Ele estava longe da cidade, mas ele procurava a informação. E ele estava longe da cidade, mas ele já tinha estratégia de como chegar e voltar rápido. Era preciso ter uma passagem livre
e era preciso ter um material pronto para executar a obra do muro e a colocação das portas da cidade. Mas muros na cidade significa limite, significa proteção, significa resguardar a identidade, os direitos daquela cidade. Então, isso interessava muito ao povo de Deus. E assim Neemias faz. Neemias vai em direção àquela cidade para restaurar. Nós vimos isso essa semana nas cenas da tomada do Talibã ali no Afeganistão, a importância dos muros de contenção ali do aeroporto. Nós vimos pessoas aglomeradas, mas que não passavam. O muro é uma coisa importante quando se trata de limite de nações, de limites em que pessoas podem invadir ou não. Também nós vimos as notícias que a Grécia e outros países também levantaram seus muros de contenção para que não houvesse os refugiados em grandes proporções. Então, nós estamos vendo a invasão de outras nações. Então, nós estamos vendo que muro para uma nação tem finalidade no seu próprio interior. Também é assim quando nós sabemos que somos povo de Deus, nós temos identidade espiritual. Nós precisamos preservar a nossa identidade pessoal. Nós temos que ter um cuidado com o nosso corpo, onde o Espírito Santo habita. Nós precisamos ter um cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos, onde Deus se revela e nos instrui. Como é importante, é necessário termos essa divisão, sabermos cuidar dos limites. Por quê? Porque uma interferência, uma liberdade indevida destrói a cidade, corrompe a cidade. E é bom lembrar que se o povo de Deus estava em cativeiro, e Neemias tinha ido para cativeiro lá naquela cidade de Suzã, é porque justamente o povo se corrompeu com ídolos, se corrompeu com pecado, e a palavra de Deus é muito clara em Deuteronômio 4, de 25 a 27. Deus diz isso, que se o povo não obedecesse, não se corrompesse na sua aliança com ele, no seu pacto com ele, que Deus então espalharia pela face da terra. E Neemias está vivendo esse tempo, mas aquele primeiro sinal, aquela oportunidade de refazer a sua identidade. Neemias escuta essa possibilidade de retomar a cidade como retomada do seu povo, da sua identidade, também do conserto e da comunhão com Deus. Quando nós estamos vendo Deus se mover, é bom que a gente some forças com Deus. Neemias volta à cidade e lá ele busca com cautela pessoas que estão no mesmo propósito que ele. Mas, por conta dele chegar com cartas e material para essa função, as pessoas que estão como governadores ali de Samaria, essas pessoas não recebem bem, são estrangeiros. E a gente tem ali os zoronitas, a gente tem o amonita, o árabe, nós temos essas pessoas que se levantam, porque Sambalate, Tobias, Gessem, e também mais uma pessoa que nós vamos ver, um total de 4 que se colocam no registro bíblico. Ele vai receber oposição, ele vai receber a zombaria, chega um momento que ele está angustiado das afrontas que ele recebe enquanto trabalha. Então, ele tem oposição política, ele tem deboche, ele tem zombaria, isso nos afeta. A gente acha que não, é importante a gente manter a nossa ação independente do que o outro diz, mas nós somos humanos, a nossa vida emocional, ela se afeta. E o povo que está ajudando Neemias a construir o muro começa a ficar abalado, porque eles estão vendo que o tempo é curto, muito serviço para fazer, e, ao mesmo tempo, eles estão pressionados. E essas pessoas que estão pressionando, zombando, elas começam a fazer planos de entrar e se confundir e fazer uma grande confusão, ou seja, arquitetam uma grande confusão. Mas o nosso Deus é Deus que revela. E chega até Neemias a informação de que há essa intenção. E Neemias, então, imediatamente ele ora, clama ao Senhor. Nós podemos ver isso no capítulo 4 e no verso 9. Ele faz uma oração pedindo a Deus
que Deus o escute, que Deus intervenha, mas, ao mesmo tempo, ele age, ele toma o reforço, ele chama as famílias para estarem ocupando aqueles lugares que estão mais vazios, esvaziados. E quando os opositores percebem que a estratégia não vai dar certo, ou seja, eles não vão poder executar o que eles queriam, fazer uma confusão e enfraquecer, eles se frustram. E o próprio povo que estava cansado e estava amedrontado, esse povo ouve a voz de Neemias e obedece. Passam a ficar atentos e a vigiar. Interessante que Neemias está fazendo exatamente aquela orientação que Jesus disse lá em Mateus 26, 41. Ele disse, vigiai e orai. Ou seja, atitude e sintonia com Deus. Atitude e comunhão com Deus. Atitude e coração aberto para Deus. Porque é na oração que Deus nos fortalece, é na oração que Deus nos instrui, é na oração que Deus nos conduz. Parece até que a gente está falando sozinho, mas não, o nosso Deus interage. Nosso Deus é espírito, ele toca no nosso espírito, ele nos abraça, ele nos fortalece e ele se revela. E Neemias, então, toma uma atitude. Ele encoraja, mas ele encoraja e também organiza a estratégia. E o relato do capítulo 4 vai mostrar que as pessoas estão equipadas. Elas trabalham, mas elas estão equipadas. Ele convida outras pessoas para vigiarem enquanto os trabalhadores estão trabalhando, mas os próprios trabalhadores estão equipados para se proteger e entrar em combate. Muito interessante, que até os trabalhadores que carregavam material, eles estavam equipados para combate. E o próprio Neemias caminhava com uma pessoa que tocava trombeta. Por quê? Porque ao toque da trombeta, imediatamente eles deveriam avançar para um combate. Então, eles não poderiam só trabalhar, eles deveriam trabalhar e estar prontos para o combate. Algumas vezes a gente acha, né, que à medida que a gente precisar de uma atitude, dizer um não, se posicionar, que a gente vai ter tempo para se preparar. Não, o tempo é todo dia. Jesus estava pronto em toda ocasião para encontrar fariseus, para encontrar opositores, para encontrar qualquer pessoa que o questionasse. Ele estava pronto. Será que eu e você, nós temos estado assim, prontos, com a palavra, com a oração, com a disposição para servir a Deus, para ser instruído por Ele, para relembrar que nós precisamos ter atenção e cuidado com as coisas que Deus nos entregou? E o interessante é que Neemias levanta uma palavra e ele estimula essas pessoas dizendo, lutem pelas suas famílias. Ele não só usava as famílias para vigiar o próprio muro, mas ele diz para essas pessoas que elas deveriam também se colocar em posição de atenção pelos outros, pelos seus filhos, pelas suas mulheres, pelos seus irmãos. Quantas vezes a gente é capaz de orar, fazer jejum, vigília, pelas nossas coisas, pelas coisas que a gente deseja. Mas quando se trata da nação, quando se trata do irmão, do prédio, do bairro, a gente comenta, fala e segue adiante, ou então é naquele momento e acabou. A gente não se mantém atento. Então, como é importante, né, agora que a gente está vendo mundialmente o mundo sofrendo com fogo, com vento, com chuva, com doença, como é importante nós estarmos em sintonia. Neemias estava em sintonia lá em Suzã, longe da cidade de Israel. Mas Neemias está também em sintonia e atento ao comando de Deus, com seu coração erguido para clamar ao Senhor dentro da própria cidade, nas lutas da cidade, na dificuldade que ele está vendo ali no meio da construção. Neemias, ele está sempre atento. E nós precisamos disso, estar atento aos movimentos e ter estratégia. E ele rapidamente
ele dá as estratégias e todo o povo se une, então, para essa situação. Eles estão prontos. Nós precisamos estar prontos para as situações da nossa vida. Há coisas que a gente pensa só quando eu passar é que eu vou ver. Não, a gente tem que pensar, tem que fazer exames preventivos, né? A gente precisa fazer projetos. Ah, mas eu estou no meio da crise. Eu estou no meio da crise, mas se Deus quiser, essa crise acaba. E eu estou no meio da crise, a crise se prolonga, o meu projeto tem que se ajustar dentro da crise. Então, nós não podemos esperar a crise chegar, não podemos ouvir as coisas, nós temos que também ter atitude espiritual. E a primeira atitude é a oração, é colocar diante de Deus, para que Deus, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, esse Deus nos instruir. E a sua palavra, a Bíblia, ela revela o desejo de Deus, o propósito de Deus. Mas é preciso que nós tenhamos não só uma leitura e nem só um desabafo com Deus. É preciso que a gente tenha confiança. Confiança que a nossa oração está sendo ouvida, confiança que a palavra de Deus instrui e é solução. É uma palavra de sabedoria e uma palavra que revela o propósito desse Deus que tudo vê. Então, quando nós estamos atravessando dificuldades, temos que ter a atenção e a estratégia que Neemias teve. Neemias estava pronto para fazer o seu trabalho e seguir em frente, mas Neemias estava pronto para combater caso fosse necessário. Mas Neemias também estava pronto para acionar a chamada de todo o povo. Então, nós estamos sendo convocados a orar, nós estamos sendo convocados a ler a palavra, nós estamos convocados a ter a nossa vida não paralisada, mas atuante, produtiva, apesar de todas as más notícias, apesar das notícias de perda sobre perda, mas a palavra de Deus diz que é de glória em glória que o Filho de Deus anda, é de graça em graça, é na dependência do Espírito Santo, é na pessoa e na intervenção do poder de Deus que se faz através do nome exclusivo de Jesus, aquele que morreu, que ressuscitou, e por isso é capaz de fazer ponte entre Deus e os homens. E por isso ele nos conduz com o seu Espírito, com a sua orientação. É por isso que nós devemos ter atenção aos movimentos de Deus, conhecer como reagir aos dias maus. Nós vamos conhecendo a palavra. Neemias é um dos exemplos, mas a palavra de Deus tem vários exemplos de nações em crise, nações em reconstrução, nações em situações de enfrentamento. Jesus, quando esteve na terra fisicamente, ele foi essa ponte. Ele traduziu o desejo de Deus aos homens. Ele se entregou por nós em sacrifício. Mas ele também nos colocou numa liberdade de falarmos direto com Deus e de usufruirmos das suas respostas, da sua intimidade. Então, é preciso que nós estejamos prontos, é preciso que nós estejamos atentos. E isso se faz quando nós clamamos pelo nome de Jesus, quando nós buscamos conhecer as atitudes de Jesus e seguir as atitudes de Jesus, porque ele esteve na terra, enfrentou problemas e não pecou. Ele esteve na terra, ele enfrentou dificuldades e obedeceu. Então, se parece difícil, impossível atravessarmos as nossas dificuldades, lembre-se, o próprio Jesus já nos deu o exemplo, mas a palavra de Deus e a trajetória do povo de Deus nos mostra como reagirmos com dependência, com prontidão, com atenção àquilo que Deus está falando. E eu quero orar por você que está ouvindo essa palavra. Se você estiver em dias difíceis, como disse a música que nós ouvimos, se você estiver em momentos em que parece que é perda sobre perda, lembre-se que Deus tem solução. E às vezes a solução aparece assim, como apareceu na vida de Neemias, sem a gente esperar, sem saber o momento e a hora, mas ela se abre com todas as possibilidades. Esteja pronto, com seu coração disposto. Não deixe o desânimo, não deixe o medo te vencer. Mas lembre-se que Jesus,
ele venceu a morte, e você também vai vencer a aparência de morte, você também vai vencer as dificuldades que se fazem para você, se você clamar no nome exclusivo de Jesus. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus e deixou a sua palavra, mostrando como Neemias estava pronto e confiante na oração. E hoje, confiantes que Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens, nós também queremos te apresentar a nossa terra, a nossa nação, os nossos governos, Senhor, os nossos hospitais, as instituições. Nós sabemos que esse é um tempo de sofrimento para a nossa terra, mas não só para a nossa terra, mas também para os países, para os estrangeiros, Senhor, principalmente por aquele conflito ali no Afeganistão. Tu conheces os nossos limites, tu conheces, Senhor, o nosso coração que se abate, como Neemias, quando a gente percebe perdas sobre perdas. E nós queremos te dizer que nós cremos que o Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus protetor, o Senhor é o Deus que sabe nos guardar e sabe reverter esse processo que parece que não tem solução, mas tu sabes. E nós queremos te pedir, apronta o nosso ânimo, apronta a nossa mente, apronta o nosso coração, dá-nos disposição para levantarmos os nossos muros, Senhor, e dizermos que não vamos nos deixar vencer por aquilo que estamos olhando ou ouvindo, mas que o nosso coração esteja cheio da tua palavra, a nossa vida cheia da tua alegria, a tua força seja renovada em nós. Por isso nós te pedimos o nome de Jesus. Senhor, aquieta esse coração que hoje se derrama diante de ti e que essa pessoa possa receber, e cada um de nós possa receber hoje, nessa noite, o renovo, a força, o vigor, e ter os seus muros levantados, ter os limites, que nós saibamos bem os nossos limites, em nome de Jesus, que a gente não se deixe vencer por tristezas, porque motivos temos, mas a esperança e a confiança de que a nossa palavra não é vã, ela não se perde, porque o Senhor recolhe as nossas orações. E te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos orar, então, pelo Galeão, com a Ivani, e a gente se despede. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero apresentar a Ti o Terminal 1 e o Terminal 2 do Aeroporto do Galeão, que fica na Ilha do Governador. Senhor, toma aquele lugar em Tuas mãos, dá livramento, Senhor, às pessoas que precisam ir e vir, guarda, Senhor, os acessos, guarda, Senhor, as entradas aqui no nosso país, as saídas, Senhor. Senhor, se refugiados chegarem, Senhor, que eles sejam conduzidos de uma maneira correta e humana, para que eles possam se restabelecer da viagem, que eles tenham uma boa comida, que as autoridades atentem para deixá-los em um momento de quarentena, mesmo que eles não estejam contaminados, para a segurança deles e para a nossa também. Alerta as seguranças, alerta, Senhor, as equipes de saúde pública. Em nome de Jesus, toma as aeronaves, a administração, todos que trabalham naquele lugar, Senhor, e abençoa. Líder na autoridade do nome de Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Vamos, então, à nossa oração de despedida, né? Senhor, nós queremos te louvar por esse encontro, por esse dia. Nós queremos te pedir também que o Senhor possa nos ajudar dando uma noite de descanso, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça infinita de Jesus e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Amém. Amém. Boa semana. Deus te abençoe. Amém. Bom ver vocês.